Olá! Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre uma eufórbia e um cacto. Para você que não me conhece, eu sou a Carla, sou especialista e colecionadora de cactos e vou te ensinar, através dos próximos vídeos, a cuidar dessas plantas de uma forma fácil e muito simples. Hoje nós vamos falar especificamente das diferenças entre essas plantas, das eufórbias e dos cactos. São plantas de mesma espécie, ambas são suculentas. Porém, uma frase que inclusive é muito usada no meio das plantas é que todos os cactos são suculentas, porém nem todas as suculentas são cactos. E nesse caso, as eufórbias são um tipo específico de suculentas e que muitas vezes são confundidos com os cactos. Existem muitas eufórbias que, por conta de terem também espinhos, parecem-se com cactos, mas têm características específicas que fazem delas diferentes dos cactos. Uma das principais características são a respeito da seiva leitosa, que a gente chama. É uma seiva que a eufórbia tem. Toda vez que você tira uma folha ou que você faz um ferimento nela, ela solta essa seiva. E aí, essa seiva, inclusive, é tóxica. Então, se você tocar nela, é importante que você lave as mãos, porque se você levar as mãos aos olhos, ela pode causar uma irritação. Esse tipo de seiva só acontece nas eufórbias. Elas não existem nos cactos. Outra característica muito importante e fácil de identificar são os espinhos. A forma como os espinhos aparecem nos cactos é completamente diferente de como esses espinhos aparecem nas eufórbias. Os espinhos das eufórbias sempre aparecem no caule e eles são impar, eles formam como se fossem dois chifrinhos. E os cactos apresentam espinhos em suas auréolas, ou seja, em pontinhos, vários pontinhos da planta, aparecem vários espinhos como se fosse uma florzinha abrindo. Cada pétala seria um espinho. Outra questão que é muito diferente entre os cactos e as eufórbias é a sua floração, a forma como as flores se apresentam nesses dois tipos de planta. As flores dos cactos normalmente são flores maiores, são flores que têm uma cor e mais pétalas mais chamativas e em sua maioria, não sempre, mas em sua maioria, elas se dão de forma unitária, separada, ou seja, são grandes flores que muitas vezes podem acontecer no topo do cacto, ou mesmo que aconteça no caule, são flores separadas e maiores, com cores mais vivas. Enquanto que nas eufórbias, as flores são menores, acontecem em sua maioria em forma de cachos, aparecem várias florzinhas, são florzinhas menores, são lindíssimas, mas elas são pequenininhas, normalmente elas são pequenininhas e elas não têm cores tão vivas, acontecem cores também, mas não são cores tão chamativas quanto as cores das flores dos cactos. E a última questão a respeito dessas duas plantas, desses dois tipos de planta, na verdade, é uma semelhança e não uma diferença. Cactos e eufórbias são, na verdade, suculentas, são plantas suculentas e, por conta disso, têm a mesma forma de cultivo, de cuidado. Você deve cuidar da mesma forma das duas, pois elas têm as mesmas necessidades. Então, só recapitulando a respeito disso, a gente precisa, para esses dois tipos de planta, sempre usar um substrato muito aerado, muito soltinho, um substrato que não retenha a umidade, porque tanto tanto a eufórbia quanto o cacto, eles não gostam de excesso de umidade. Você vai ter uma periodicidade semelhante na hora da rega, então você vai regar uma vez
por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso pode variar de acordo com algumas características. Então, dependendo do local aonde você estiver, se for mais calor ou mais frio, se essa planta tiver em mais incidência de sol ou menos, ou se a gente tiver com temperaturas naquele momento do ano mais frias ou mais quentes, você vai aumentar o espaço entre as regas ou você vai aproximar. O que é importante? Você sempre verificar se o seu substrato está seco antes de regar. Pega um palito ou mesmo o dedo, coloca dentro do vaso da planta e perceba se essa terra, se esse substrato vai vir úmido ou se ele está sequinho. Se ele estiver seco, você pode regar. E última característica que é muito semelhante entre esses dois tipos de planta é que ambos gostam muito de sol. Tanto as eufórbias quanto os cactos se desenvolvem muito bem estando no sol pleno. Se você tiver a possibilidade de mantê-los num local onde eles possam pegar sol todo o dia, melhor. Caso não seja possível, estabeleça um lugar onde eles podem pegar sol pelo menos um período do dia, ou de manhã ou à tarde. Suas plantas vão se desenvolver extremamente bem, vão ficar vistosas, verdinhas, lindas e vão crescer muito. Então, segue essas dicas que com certeza, tanto as suas eufórbias quanto os seus cactos vão ficar lindos e vão te agradar muito, com certeza. Se você gostou desse vídeo, compartilha esse conteúdo com quem você acredita que também vai gostar. Curte, ativa o seu sininho, dá o seu like, segue o meu perfil para que a gente possa sempre estar colocando cada vez conteúdos mais interessantes para vocês a respeito do universo imenso dos cactos e das suculentas. Então, espero você no próximo vídeo.